Graças a Deus a todos. Já de início desejar a todos uma boa noite, essa quarta-feira. A paz do Senhor a todo mundo, né? E desde já agradeço quem já está entrando, quem ainda vai entrar, né? Mais uma live aí da nossa igreja, e que seja bênção na vida de todo mundo que irá assistir, que irá ouvir, que irá refletir nessa noite na palavra de Deus e nos hinos que serão cantados. Desde já eu já gostaria de chamar aqui a irmã Nadir. Vou dividir aqui a tela com ela. Nadir, todos nós estamos te vendo. Sim, estamos te ouvindo. Eu só não te ouço. Agora eu te ouvi. Irmã Nadir já está com a oportunidade. Pode entoar os hinos para a glória de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos felizes por mais essa oportunidade. Vamos adorar a Deus. Que esse louvor alcance o seu coração. Que Deus fale contigo nesta noite. Nós amamos o Senhor. Por amor a Deus. Por tudo que Ele é. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face, quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Ele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Eu sei que Ele vai. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas
Vamos estar louvando a Deus com mais um hino. Não importa a dor, não importa o que nós estamos vivendo conosco mesmo. Muitas das vezes nós estamos com o coração apertado, mas nós vamos estar louvando ao Senhor em agradecimento, porque nós temos um espírito de adorador. Nós somos adoradores por excelência. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz a todos. Deus abençoe, Nadir. Obrigado pela ajuda, pela participação aí na nossa live. Sem perda de tempo, eu já vou convidá-los, quem quiser, é claro, a ler comigo a passagem que fica em Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 15.
Nós vamos ler alguns versículos e meditar no mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé à margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. E disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para o mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Até aqui. São bastante versículos, né? Foi do 15 ao 36. Mas para que se feche o raciocínio. Nós vemos aqui uma história bastante já conhecida dos irmãos, né? De muita gente. É uma história bastante famosa na Bíblia, né? A história de José é na minha opinião, uma das mais bonitas escritas ali na Bíblia, né? E essa ascensão dele, né, que quando ele vai se tornar aí o governador do Egito, né, é uma coisa que é bastante tremenda, né? Porque ele vai de prisioneiro a governador do Egito, né? Então podemos dizer aí que foi uma mega promoção, né? Mas ele já tem ali uma grande bucha, né? Falando na linguagem que a gente usa no jargão que a gente usa na minha área de profissão, né? Já ganhou uma verdadeira bucha, né? Um verdadeiro
a continuação da história vai dizer que Faraó, né, acha ali, graças aos olhos dele, coloca ele como governador para que ele tome conta ali de tudo, né? E outras coisas que chamam a atenção aqui, né, é que, além de tudo, né, depois que José sai da cadeia, depois de tudo que ele passou, nós podemos perceber que ele aparentemente não esperava que fosse ele que seria o selecionado ali para que fosse resolver este problema, né? Resolver acho que isso é mais do que um problema, né? Imagina uma nação inteira passando fome, né? E nós somos convidados nesse momento a entender que o Egito, né? O texto nos dá a entender que o Egito estava vivendo dias de estabilidade, né? O texto diz que não era. O texto nos leva a entender que não era nem anos de fartura, mas também não era anos de fome, de miséria. Eram anos aparentemente normais, esperados ali normalmente pelos egípcios. Mas aí Faraó de repente tem um sonho. De repente, na verdade, ele teve dois sonhos que José vai dizer mais para frente que na verdade são um sonho só, né? Ele tem um sonho e aí, como nós acabamos de ouvir, né, 7 vacas gordas saem do rio, né, que nós entendemos que é o rio Nilo, que era o principal rio aí do Egito, né, que provia aí uma fertilidade tremenda nas terras, né, nas terras egípcias, né, e fazia com que a agricultura fosse abundante, né, fosse bastante rica. As 7 vacas saem do rio, 7 vacas gordas, ali simbolizando 7 anos de fartura, né? E em seguida vem as 7 vacas magras, simbolizando ali os anos de fome, os anos de problema, de instabilidade, né? Da mesma forma, 7 espigas bonitas, 7 espigas boas, que são devoradas por 7 espigas que não são boas, né? Que não estão boas, não estão com boa aparência, não servem para alimentar. Isso nos leva a refletir por duas coisas, né? O tempo de fartura, o tempo de bonança, ele vem nas nossas vidas, né? Não precisa, e a bonança aqui interpreta-se de várias maneiras, né? Não estou falando apenas uma bonança financeira, não estou falando de a prosperidade como um todo, né? A prosperidade não é somente finanças, não é somente riqueza. Às vezes a gente pode ter uma pessoa bilionária que não é próspera, né? Fala assim, nossa, que ideia, né? Que ideia é essa? Não faz sentido. Não, faz todo sentido. Porque muitas vezes a pessoa pode pegar os milionários, os bilionários aí do mundo, se eles não tiverem paz, né? Não há paz que o dinheiro compre. Se eles não tiverem paz consigo mesmos, com a família, comunhão com a família, né, com amigos e etc., não há dinheiro no mundo que vá comprar essas coisas. E a gente vai dizer que essa pessoa é próspera no ramo financeiro, mas nos outros ramos ela não é próspera, né? Então, nós entendemos que a prosperidade ela é um fato e ela pode acontecer com todo mundo, ela pode vir à tona na vida de todos. Mas, depois dessa prosperidade, pode vir 7 anos, né, representado aqui na Bíblia como a época, né, a era de problemas. A era, uma possível prova que Deus tenha dado na nossa vida, um possível problema que nós, às vezes, podemos pegar com as nossas próprias mãos, né? Então, qual que é a reflexão aqui nesse momento? A reflexão é: o dia mau chega, o dia bom também. Mas o que nós estamos fazendo no dia bom para nos preparar para o dia mau?
O que nós estamos fazendo, estamos plantando nas épocas boas, nas épocas que nós temos forças, nas épocas que nós temos saúde, na época que nós temos disposição, na época que nós temos tempo, na época que nós temos todos os recursos citados e mais alguns, né, para que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos fazer as nossas atribuições, cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas obrigações. O que nós estamos fazendo neste momento para que quando o dia mau chegue, nós estejamos preparados. Porque, veja, Deus usou de misericórdia aqui com o Egito e avisou. Falou, ó, o dia mau o dia bom tá chegando aí, tá? Tá tudo normal para vocês, vai melhorar mais ainda. A coisa vai ficar muito boa. Vai ficar muito boa, vai ficar excelente. Mas não se engane, não se deixe distrair, porque a coisa vai ficar feia. Como dizia o nosso exército, né, durante ali a Segunda Guerra Mundial, a cobra vai fumar, né? O símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando, né? Por isso o ditado, a cobra vai fumar, né? Então, o problema vai vir, e ele vai vir e vai ficar, vai se instalar por certo tempo. A Bíblia diz que tanto a fartura quanto o problema na terra do Egito se instalaria por certo tempo, e a gente sabe que um ano não passa da noite para o dia, piorou 7 anos. Né? Então, o convite à reflexão é o seguinte: o que estamos fazendo com a nossa vida material, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida familiar, com a nossa vida profissional? O que nós estamos plantando hoje, ou quando a bonança está, quando a fartura, quando estamos bem, o que nós estamos plantando para que nós podemos passar com mais equilíbrio, com mais disposição, com preparação quando o dia mau chegar. Exemplo, hoje se tem tempo de ir à igreja. E se algum dia não tiver mais? Se algum dia eu por exemplo, vivi isso na minha vida um certo tempo atrás, um pouco tempo atrás, né, que simplesmente eu não tinha tempo, né, ou eu chegava bem atrasado no culto, ou às vezes eu nem ia, porque eu estava muito atarefado. E aí se pensa, o que se fez quando se tinha tempo? Porque o tempo veio e o tempo também foi. Mas o que eu fiz, né? Eu paro para refletir e falo, o que eu fiz quando eu tinha tempo? Eu ia para todos os cultos? Ou eu faltava? Será que eu aproveitei os anos de bonança neste exemplo, e quando acabou esses anos de bonança vieram os anos de fome, vamos dizer assim, que era quando eu não tinha mais tempo, né? Graças a Deus hoje eu tenho tempo de volta, mas o que eu fiz antes, né? O que eu fiz antes para que eu pudesse passar por esses anos mais difíceis com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Enquanto nós estamos com condições, esse é o convite, né? Esta é a reflexão. Nós precisamos coletar, né? Nós precisamos guardar, nós precisamos separar recursos espirituais, recursos materiais. Você ganha 1.000, um exemplo, né? Vou guardar 100, né? Recursos ali, vamos dizer, familiares. Você pode hoje ter aí tempo para ficar, por exemplo, com a sua família, né? E nós sabemos que o rei Davi, por exemplo, foi um pai, de certa forma, faltoso, né?
E a gente viu muito, sabe muito bem o resultado que foi na família dele, que foi um desastre. Nós estamos plantando tempo com as nossas famílias? Nós estamos plantando tempo profissional? Né? Eu até brinco com a minha esposa que eu resolvi fazer um MBA o ano passado, né? E aí eu descobri, né? A gente vai descobrindo as coisas, vai vivendo e descobrindo as coisas, que eu não tinha mais energia para aquilo, né? Mas terminei, né? Me arrastando. Por quê? Quando eu estava na faculdade, né? Eu acordava 5 da manhã, ia para o trabalho, ficava de 4 a 5 horas em transporte todos os dias, voltava ia para a faculdade à noite, depois trem para casa, chegava em casa meia-noite, 1 hora, às vezes eu tinha que estudar ainda, até mais ou menos 1, 2 horas da manhã, e eu dormia e acordava no outro dia bem. Se hoje eu faço isso, eu tenho dúvida se eu acordo, né? Porque, fala assim, o que se passou entre a sua formação na faculdade e agora foram apenas alguns anos, mas alguns anos que fazem a diferença. Então, é outro exemplo. O que eu plantei, por exemplo, enquanto eu tinha à disposição, enquanto eu tinha a idade ali, nos 20, 18 anos, o que eu plantei, por exemplo, em relação à área de estudo? Porque eu poderia vir agora e passar a olhar para trás e falar, nossa, tipo, eu não tenho mais disposição para isso, vamos supor que eu deixasse para fazer minha faculdade agora, né? Então, o que nós estamos fazendo enquanto nós temos os 7 anos de vacas gordas? Nós estamos simplesmente torrando tudo, né? Eu já dei vários exemplos aqui, que recurso não se resume simplesmente a dinheiro, né? Nós estamos simplesmente torrando tudo, nós estamos gastando, nós estamos esbanjando a nossa energia, as nossas finanças, o nosso, as nossas forças, estamos guardando alguma coisa para quando o dia mal vier? Porque o José foi enfático aqui no versículo, deixa eu achar aqui, acho que 30. José foi bastante enfático em dizer o seguinte: portanto, Faraó, previna-se agora. Não é amanhã, não é no segundo ano, não é no terceiro ano de fartura, não é empurrando com a barriga, não é deixando para depois, é agora. Deus disse, vai chegar agora 7 anos de fartura, mas você tem que começar a pensar no dia mal, a pensar quando a coisa vai ficar feia, a pensar quando a cobra começar a fumar agora. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Uma época de problemas financeiros para todo lado, muitas empresas quebrando, pessoas perdendo os seus empregos, né? E eu estava vendo uma reportagem na televisão por esses dias, acredito que no final de semana passado, que um dos motivos, né, o jornal estava dizendo, um dos motivos que muitos empresários estão acabando quebrando é porque é mais difícil com que pequenas empresas tenham reservas financeiras. Ou seja, enquanto está tudo bem, nós vamos aproveitando, e vamos aproveitando, e vamos aproveitando, mas quando a coisa aperta, né, aí o que a gente faz? Claro, a gente vai clamar o sangue de Jesus imediatamente, né? Porque ele é misericordioso e ele pode nos socorrer, né? E em qualquer circunstância. Porém, nós somos seres humanos inteligentes, nós sabemos como as coisas funcionam e nós precisamos ser responsáveis com todos os nossos recursos e nos prevenir agora, né, que esta pandemia sirva de ensino para que nós aprendamos muitas coisas. Nós podemos aprender que nós devemos valorizar mais os nossos recursos com a obra de Deus. Nós precisamos valorizar mais os nossos recursos para estudar, mais nossos recursos para trabalhar. Nós precisamos valorizar cada dia mais tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos coloca na mão, né? E Faraó diz assim, faça isso, Faraó. Ou seja, ele já diz aqui, portanto, Faraó, previna-se agora, né?
E no 34 ele vai dizer, vai reforçar, ele vai repetir com outras palavras. Faça isso, faraó. Faça isso. Né? Então a palavra de Deus está sendo enfática ao dizer, vamos nos prevenir. Vamos pensar no hoje, mas também pensar no amanhã. Vamos pensar que amanhã a gente pode ter os 7 anos de fome, né, simbolizado aqui no Egito como 7 anos não estou dizendo de fome literalmente, estou dizendo de 7 anos de problemas, né, estou dizendo um período conturbado, em que a preparação que nós tenhamos feito nos 7 anos de bonança, que é quando a gente tem mais recursos, seja efetiva para a gente passar. E olha aqui no versículo 35, ele está dizendo assim, e ajuntem toda a comida destes bons anos, quem que vem e amontoe um trigo debaixo da mão de Faraó, ou seja, para ter controle, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. A Bíblia, em outra passagem, a passagem das virgens, né, as 5 loucas e as 5 sábias, ela fala de guardar também. Né? Ela fala, ó, teve 5 que guardou ali o azeite, preservou o azeite, estava em comunhão, preservou a comunhão com os irmãos, preservou a comunhão com Deus, ou seja, bom investimento dos recursos, mas teve algumas desapercebidas que, tá tudo bem, o noivo vem de qualquer jeito, né? Ele prometeu que vinha, então ele vem, um dia ele vem aí, e, bom, não vai ser hoje, fica tranquilo, então deixa minha lamparina aqui, não preciso de combustível, não preciso guardar recursos. Né? Aqui falando da salvação propriamente dita. Né? Recursos espirituais, né? Que vem através da oração, da leitura da palavra, que vem através do convívio com Deus, vem através da comunhão com os irmãos, vem através de uma série de coisas que a Bíblia nos vai detalhar. Né? A Bíblia não nos deixa com falta de guia, né? Mas que as 5 loucas simplesmente esbanjaram, desperdiçaram, e aí a gente já sabe o que aconteceu no final. Né? No final, o noivo bateu a porta, e aí o que acontece? Opa, é hora de buscar o prejuízo. Só que, nesse momento, né, foi tarde demais para 5 loucas, para conseguir ali recuperar o prejuízo. Então vamos aproveitar período de quarentena, período de tanta instabilidade que nós estamos vivendo, e vamos refletir um pouco, porque isso vai passar, eu acredito que vai passar, e logo. Mas quando tudo voltar ao normal, nós precisamos voltar com outra cabeça. Seja a nossa mente no secular, seja a nossa mente no profissional, seja a nossa mente no espiritual, seja a nossa mente com como nós estamos servindo a Deus, nós precisamos ser melhores pessoas do que nós éramos antes. Nós precisamos valorizar mais os recursos e usá-los melhores, de maneira melhor do que nós fazíamos antes. Porque é enfática essa história. Os 2 períodos vieram. E não escolheu se no Egito se era o rico, se era o pobre, se era o que tinha mais gado, o que tinha menos gado, se era o camponês, se era o faraó. Chegou para todo mundo. Né? E eu agradeço aqui a rica oportunidade de ministrar nesta noite. Eu agradeço a confiança aí dos nossos pastores, o Luiz, o Adão e o Jefferson. Tá? Queria agradecer a presença de todos que estão conectados, estão assistindo. Muito obrigado e até a próxima live. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.